E aí, fala comigo. Neste canal, neste programa, estamos trazendo ele, que é uma máquina de fazer músicas excelentes. Você que é também oriundo dos anos 90, do Pagode 90, vai lembrar muito bem. Você já cantou muitas músicas dele, não só na voz dele, como na voz de outros artistas também. Vou parar de enrolação e vou falar aqui que é cantor, compositor, Rosil Soares. Boa, meu parceiro. Obrigado, Juninho. Tudo bem, rapaziada? Pô, é um prazer estar dividindo a vida aqui com você. Falei com o Juninho, pergunta tudo, fala o que você quiser. Quero trocar essa ideia maneirona, porque a gente está aqui para colaborar e é isso. Estou feliz pra caramba com esse convite. Pô, obrigado. Tava ansioso para chegar logo, pra gente conversar. E muito obrigado pelo convite, cara. Valeu mesmo. A gente que agradece. Você e o Júlio também, fica ali atrás da produção. Né? Um cara que, pô, maravilhoso, um astral. Ser muito bem recebido é sinal que a entrevista vai ser maneirona. Né? Como você diz, ser feliz é simples, né? É muito simples, é simples pra caramba, irmão. Vamos falar das suas histórias, mas desde já quero agradecer a você que está acompanhando a gente. Você que ainda não é membro do nosso canal, nós estamos aqui por você, você nos ajuda bastante. Então, seja membro com R$5 por mês, ó, precinho. Você está ajudando a fomentar a cultura do nosso país, do nosso Rio de Janeiro também, tá? Ajudando a trazer artistas como o Rosil, que está aqui com a gente para falar, tá? Então não se esqueça de ser membro, tá bom? Seja membro, continue nos acompanhando. E você que ainda não assistiu todas as entrevistas, não sai do canal não, tá? Não sai não. Clica aqui nesse card aqui, tem outras entrevistas também sensacionais, muito bacanas para você poder assistir, tá? Quero falar também você que nos acompanha, tá aqui com a gente nesse dia a dia, pedir pro nosso amigo, nosso parceiro, o Bom da Favela, que tá com a gente, disponibilizando camisa, bonés. Ele usa bastante boné, então nós vamos dar esse presente para ele. Ó, bonézinho aqui para você, ó. Ah, tá, gostei. Bom da Favela. Posso voltar amanhã? Bom da Favela. Maneirão, pô, eu amo boné, cara, gosto pra caramba, desde moleque, né, cara, acho que veio pô, eu sempre pedi ao meu pai, eu quero um boné, meu pai, pô, não posso, já que agora a gente pode, agora pode. A gente tá maneirinho, pô, então eu falei, agora eu vou comprar boné pra caramba. Pô, muito maneiro, boné lindo também, deixa aqui pra... Deixar aí pra brilhantar, né? É, pô. Gente, ó, vamos contar as histórias que não couber aqui ainda, não se esqueça de comentar, tá bom? Porque são muitas histórias. A gente vai chegar em todas, ou pelo menos quase todas, tá bom? Amigo JC, solta a vinheta aí. Bom, estamos com ele, que para mim particularmente é uma referência musical. Digo desde já que em 2003 e 2004 eu tive um grupo chamado Escolha Certa. Cantamos muitas músicas suas. Nossa. Não pagamos direitos autorais. Não fala nada, não fala... Eu tô aqui hoje pra cobrar essa parada. Alô, meu advogado. Mas, Rosil, obrigado mesmo, é uma satisfação tremenda, enorme. Tenho certeza que quem viveu, né, e ainda está vivendo, pôde ser tocado com as suas palavras musicais, não só na sua voz, mas na voz de outros artistas, que outros artistas também gravaram e ainda gravam a sua música. Graças a Deus, né? Não parem, para não. Tem muitas músicas, então vamos lá, a primeira pergunta é, quem é o Rosil Soares? Cara, o Rosil é um sonhador, né, cara? O Rosil é um cara que... Engraçado falar assim, como na terceira pessoa, porque eu sempre falo com a minha esposa, brincando, as pessoas estão falando na terceira pessoa, o Rosil. Mas assim, eu sou um cara que eu amo o que eu faço, cara, sabe? Eu amo pessoas, eu amo a vida. Eu acho que isso a gente sempre coloca, né, no caderno, no papel, né, quando a gente vai escrever as nossas obras. Então, acho que fica muito fácil, cara, você ser um cara maneiro, ser um cara que torce pelas pessoas, sabe? Eu torço muito pelo sucesso dos outros, cara. Legal. Então, assim, as pessoas, muitas vezes eu sou mal entendido, pô, esse negão aí tá torcendo pra caramba por mim, mas é verdade, cara, sabe? Porque, assim, como cristão, cara, isso tá escrito na palavra de Deus. Sim. Sacou, irmão? Eu preciso torcer pelas pessoas, eu preciso, sabe, comemorar a vitória dos meus. Eu fico muito feliz com isso, porque acaba sendo uma rotina, sabe? As pessoas começam a torcer também, porque vira uma grande corrente do bem. A gente sempre fala na nossa galera,
A gente fazia corrente do bem, que sabe, eu te ajudo, você ajuda o Júlio, o Júlio ajuda o Antônio vai... E a gente vai fazendo uma grande corrente do bem. E é sobre isso. No final das contas, não tem nada a ver com caneta e papel. Sim. Sabe, tem a ver com o ser humano, tem a ver com o caráter. É sobre isso, cara. O Rosinho é um cara felizão. Sim, não tô realizado ainda, né? Tem muita coisa para realizar. Bacana. Mas eu tô muito feliz, cara, sabe, quando eu olho para trás, eu vejo, cara, eu sempre falo pra minha galera, eu tenho um retrovisorzinho aqui, meu compadre, que não me deixa... Quando eu acho pá, eu falei, ih, não dá, né? Pô, eu vim daqui, ó, sabe? Então, é sobre isso, cara, é sobre felicidade. Como é que você começou na música, Rosé? Porque eu vi que em uma das entrevistas que você deu, que você foi feirante também, né? Mas a música é um caminho totalmente diferente, né? Às vezes já... Ou não. Você... Ô, irmão! A gente vai sendo moldado por isso. Então, cara, eu comecei tendo referência, assim, da minha vida, no meu pai, o cara, o meu melhor amigo. Legal. Ele é um compositor frustrado, sabe? É mesmo? Aquele, pô, esse ano eu vou ganhar samba enredo. Ele fazia muito samba enredo. E aí, pô, cara, agora vai, pum, trave, segundo lugar, pô, gastava. Putz. Segundo, gastava, terceiro lugar, puxa, aquela parada, pô, sabe? Eu cresci com isso, cara, vendo meu pai, mesmo assim, dizendo, né, porque assim, ó, o cara, quem é compositor de samba enredo vai me entender, perdeu 2 semanas de depressão, não quero saber de nada, na terceira ele já tá pensando no carnaval seguinte. Eu vivi muito isso com meu pai. Meu pai era sabe, como eu falei aqui, uma grande referência de composição, e começou a me colocar nesse polo que é de, caramba, ó, você vai perder, mas você vai continuar, você não vai desistir e tudo mais. E eu fui guiado a minha vida toda por isso. Meu tio também era um violonista de 7 cordas, e, pô, uma família muito, muito humilde, muito pobre, feliz pra caramba, sabe, muito feliz, minha família é muito feliz. Eu veio meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu tio em uma outra casa. Meu tio era um médico, onde tinha outra parada. Aí meu tio ia lá em casa e colocava ele morando um tempo com a gente, ele colocava um potinho de doce, de amendoim em cima, ó, o violão tá aqui, isso aqui é um Lá maior, isso aqui é um Ré, isso aqui é um Mi. Se você aprender a tocar, tu vai pegar aquele doce lá, compadre. Eu ficava assim, tipo, que nem um cachorro, né, compadre? Olhando o dia inteiro pra aquele docinho. Eu falei, pô, cara, eu vou... Não posso, pô, é a ordem, né? Pô, o doce contadinho. Aí eu comecei a fazer o primeiro Lá maior, o primeiro Ré, legal. Mi, bababá. Te incentivou, né? Tio aqui, ó, pô, 3 acordes, 3 doces, meu compadre. Aí a gente foi seguindo, foi se apaixonando, né, pela música, até chegar nos grandes festivais do colégio, onde as pessoas faziam o briefing pra mim, olha, a música é sobre isso, eu comecei a ganhar os festivais. Legal! Comecei a ganhar os festivais do colégio, né? Estava no colégio público, aí começava a ganhar, fiz grandes festivais participando, e fui norteado, né, pelo amor da música, né, dos acordes novos, das músicas, das letras novas, da tendência, né, das tendências da época, e que me trouxe até hoje. A gente estava falando aqui em off, né, cara, que assim, a música, ela vem se moldando, né? Uma hora ela tá em um lugar, outra hora ela tá em outro, e a gente, graças a Deus, tá passando por todas essas fases, trabalhando pra caramba e compondo, e por favor, continue me gravando por aí. Mas você tem momentos diferentes, né? Você começou, então, aprendendo a tocar violão. Sim. Né? Deixa eu fazer uma paradinha também, você falou da feira também, um momento de rara felicidade pra mim, né? Onde eu tinha ainda meu pai. Eu falo isso pro meu filho hoje. Cara, parceiro, a gente tava falando aqui em off de novo. O off é maneirão, hein? O off é maneiro. Eu tava falando pra eles que eu posso chegar de madrugada pra chegar a hora que for, mas eu levo meu filho, 6h30 eu acordo pra levar meu filho pro colégio, né? E eu tenho uma motinha elétrica, ela é agarradinha, tipo uma mochila aqui em mim. Eu falo, pô, filhote, ó, às vezes o sono bate com ele, ele, pô, triste indo pro colégio. Eu falei, ó, essa hora aí eu já estava trabalhando na feira há maior tempo. A barraca já estava tudo, os produtos tudo já na vitrine, né? Essa hora eu já estava. É mesmo, pai? Eu falei, pô, tudo o que tem que fazer? Não, tem que ficar feliz, pai. Então essa parada é mesmo. Entendeu? Porque... Então hoje eu tenho orgulho, sabe, de falar, cara, eu fui feirante, uma profissão que cara, nobre, que me levou à música também, que meu pai fazia músicas, né? Rimas e tudo mais, para trazer o cliente dele. E é sobre isso. Entendeu? Pô, é bom você ter experimentado essa vivência, ter vivido isso, né? Porque isso também te levou para o caminho da música, né? Foi uma coisa que foi agregando. Com certeza. Mas você começou tocando, então, violão? Isso, comecei tocando violão, bem devagarzinho. E aí comecei a tocar violão, tocando violão.
e sentindo... Tem uma coisa, irmão, negro, pobre, não sou de mimimi, não. Eu tenho, cara, aliás, gente, filma aqui pra mim, eu tenho pavor de mimimi. Porque eu sou negro. Não, meu irmão, eu sou negro, eu vou vencer, como todo mundo. Isso aí. Vou vencer, não tem essa parada, sabe? Então, o que tinha no meu colégio? Tinha uma galera que não colava comigo. Eu falei, pai, o que tá acontecendo aqui? Ele falou, negão, vem cá, tá aprendendo violão? Eu falei, tô. Aprende a música, pô. Leva o violão pro colégio. Aquela época podia, né? Leva o violão pro colégio, recreio sozinho. Vou até tocar aqui, ó. Tocava uma música, né? Eu queria ver no escuro do mundo onde está tudo que você quer, vai me transformar no que te agrada, no que me faça ver. Essa música aqui, cara, eu gravei no Tenta Samba, também regravei no Tenta Samba. Verdade. Essa música é da minha infância, cara, essa música, um tempo lá de trás. Eu não tocava desse jeito, né? Eu tocava outros acordes, né? Aquele ré menor, bem tríade. E eu fui levando, daqui a pouco chegava um, chegou dois, chegou três, daqui a pouco, Paz. Foi agregar, A galera tá né? aqui comigo, eu tô aqui, cheio de mar já, tocando meu Lá maior. E é sobre isso, meu irmão, entendeu? Então você precisa criar alternativas, irmão, sim, sabe? Sim. Eu não me apeguei naquela parada de, cara, que eu sou pobre. Pô, cara, isso tem... Cara, de verdade, cara. Eu fui muito feliz, muito feliz nesse tempo também, porque eu tinha meu pai, comigo, meu negão, entendeu? Os meus amigos de colégio, que hoje são tudo, meus irmãos até hoje. E é isso, cara, sabe? Eu não vou me apegar negro e pobre. Tá bem, tá, vai esperando isso de mim. Vai bagunçar tudo, pô. Olha, antes de continuar aqui, eu preciso fazer um adendo nessa música que você cantou, que é do Herbert Viana. Eu lembro que na minha adolescência, eu usei essa música porque você gravou, eu escutei na época que você tinha gravado no Tenta Samba. Tinha um trabalho de filosofia e eu usei essa música. Olha aí, cara. Como trabalho de filosofia naquela época. Então, assim, né, cara? De repente, se não fosse você gravar, talvez eu não tivesse escutado de alguma outra forma e talvez eu não tivesse feito esse trabalho, que é uma música lindíssima do Herbert Viana. Herbert Viana, você caiu pra mim, tá? Caiu pra... Herbert, pelo amor de Deus. Mas olha só, aqui no Rio de Janeiro, você é filho do Rio de Janeiro, sim, como você bem já disse algumas na sua mídia social. Ninguém fez um convite antes do Tentação pra você cantar, tocar? Pra caramba, cara. Caramba. Mano, antes do Tenta Samba, eu tenho uma caminhada, né? Que eu cantava violão e voz, que eu não sei como é que as pessoas me aturavam. Irmão. É mesmo? As pessoas me amavam. O pessoal lá da Tijuca, meu irmão, eu tocava violão e voz, eu tocava muito mal, meu irmão. Esqueci a letra. É mesmo? Aí os contratantes, os caras dos clubes, eu te entendo, mas eu sei, dificuldade, me abraçava. E depois eu cantei funk também, fui muito feliz também no funk. Tive uma carreira no funk. Você escreveu composições de funk, né? Escrevi muitas músicas, eu não posso falar o título porque eu vendia, entendeu? Aí eu escrevi muita coisa de funk também, até chegar ao Tenta Samba. E antes do Tenta Samba, eu era violonista do Pai Bola. Mais uma vez, cara, tinha um som, cara, não sei se tu vai se lembrar. Desculpa, muito desafinado. Vamos afinar mais meu violão, coitado. Esse som, né? Esse solinho. Cara, eu nunca acertava esse solo, meu irmão. Eu era violonista do Pai Bola. Todas as vezes que eu era fazer esse solo, eu tirava o plug, o cabo, né? E botava a culpa no técnico de som, cara, meu parceiro. Ele falou, Rosil, tá chegando a hora, não pode. Tá chegando a hora. Eu falei, deixa comigo. Cara, né? Já trocava. Os caras me defendendo, os caras sabiam disso, né? E meu filho tinha acabado de nascer, os caras me defenderam. Cara, o Rosil é intocável, eu era músico de lá. Virei amigo, virei irmão, virei a família. E quando eu recebi o convite do Tenta Samba, eu falei, não vou, pô. Não vou. E eu morava num quartinho 2x2. Você contou essa história, né? E aí eu recebi esse convite. Eu falei pro Pai Bola, cara, ó, eu recebi um convite, mas eu não vou. Eu digo, quê? Não, cara, não tem que ir, não sei o que. A choradeira pra sair. E que tempo maneiro, cara, sabe? Que grupo maneiro, que as festas que a gente fazia, o público que era do Pai Bola, mas que me pertencia também, né? Porque eu tomei posse daquela parada ali, né? Celinho e todo mundo dali, Romilton, meus parceiros, Feijão, Fuscão. Então, quero mandar um beijo pros caras aqui, vou dizer que eu sou muito grato. Já falei isso em todos os podcasts, eu falo, mas para não esquecer.
tamanho da gratidão que eu tenho por vocês, porque ali foi uma escola pra mim. Legal. Sabe, sair dali do Pai Bola, daquele quartinho de 2x2 pra uma casa gigantesca, sabe, poder levar minha mãe, poder levar minha família, sabe, foi um divisor de águas. Ali, talvez eu tenha entendido, caramba, se eu cheguei até aqui, eu posso ir mais longe, sabe? Sim. Porque na nossa infância muito humilde, você tem um olhar limitado. Aí tu vai chegando nesse teto, falei, caramba, eu olhei pro alto e falei, tem mais coisa pra mim. E a gente continua buscando isso, né, cara? Pois é, você contou nesse momento aí que o Lincoln bateu na sua porta, né? Sim, nesse cara. Quartinho, te chamou para essa oportunidade. E você também falou que você é muito grato ao Biravaí por também ter acreditado. Com certeza. Né? Você já se via cantor nesse momento? Na realidade, eu já era cantor. Só que eu era cantor das minhas obras. Entendeu? Como é que surgiu o convite do Bira? Porque eu mandava as guias pra ele. Aí ele gostava, pô, esse negão aí, que eu sei que tem as coisas. O Bira, mas também tem pessoas importantes nesse processo, né? O Lincoln foi o 01 pra mim, né? Que acreditou que eu poderia dar certo. Eu acho que o Lincoln, cara, talvez ele tenha me convidado por, cara, eu vou ajudar o Rosil, tipo, sabe? Eu vou ajudar esse negão aí. E bateu na minha porta, né? Eu recebi o convite. Também depois cheguei no grupo, tinha um outro cantor que era o Fred, que esse cara eu preciso muito agradecer, porque a dificuldade, né? O cara já vinha trilhando esse caminho de tentação durante um ano, colocando o Tentação no trilho, e daqui a pouco ele chega no estúdio, na hora do ápice, né? Chegou um outro cara pra ajudar. Mas nem todo mundo entende desse jeito, tem essa visão, esse olhar. Ele teve esse olhar super carinhoso comigo, o cara me recebeu de portas abertas, assim, cara, não, Rosil é assim, me ensinou muita coisa, o Fred. Que hoje está lá no Espírito Santo, se eu não me engano, está no Espírito Santo, é um grande empresário. É incrível, cara, sabe, ser recebido desse jeito. E depois, né, tem o Miranda também, que me ensinou um monte de parada também. Miranda não parece com o Júlio? O Júlio é mais bonito. Deixa a Dani e o Gael, meu sobrinho, pô, minha cunhada saberem disso. Ó. Falei, não, tô brincando, você é mais bonito, Miranda, você é mais bonito. Tá gravado. Tá gravado. E também é uma pessoa uma família, na realidade, que eu nunca posso esquecer, a família Baptistini, né? A minha tia Sueli, meu padrinho Alberto e o Alexandre, né? Que hoje ele é um grande empresário, ele sempre foi um grande empresário, né? Mas hoje é empresário da Marvila, e tem outros artistas na história dele, que foi o cara que falou, cara, me pegou pela mão direita, assim como diz a palavra de Deus, me pegou pela mão direita e me deu todas as oportunidades. Hoje eu vivo essa, como é que eu posso te falar? Esse abraço, sabe? Esse carinho que ele me deu lá atrás. E hoje, até hoje eu vivo, assim, hoje eu vivo do Tenta Samba. Não tem Rosil, pronto, esqueceu o Tenta Samba, não existe isso, sabe? Eu trago comigo a essência do Tenta Samba, eu trago o nome do Tenta Samba, por mais que não tem jeito. É o Rosil Tenta Samba. Sua história, né? A minha história. Essa família que muitas vezes, né, cara, abriu mão de coisas para me ajudar. Afinal de contas, era uma casa, era comida, era tudo, irmão. Era tudo com eles. Eu fiquei um ano assim. E quando eu falei, cara, agora eu tô maneiro. Quando veio, eu falei, não, agora eu tô podendo. Então, assim, mais uma vez, Alexandre, seu Alberto, tia Sueli, a Aline também, que é irmã do Alexandre, um beijo para vocês, gratidão eterna. Se eu não estiver enganado, me corrija se eu estiver enganado, eu acho que no primeiro CD que vocês gravaram, tinha a faixa de uma música sua, não é? No primeiro CD não. No primeiro não, tinha no segundo. Tinha no segundo, foi o Amor? Então, a primeira... não, o Amor é do Picolé, de um grande compositor maravilhoso. Sim. Né, mas no primeiro CD não tinha música minha, porque eu cheguei, o CD já estava pronto. Já estava pronto? Eu cheguei porque, assim, o Fred teve algumas dificuldades em algumas músicas e decidiram colocar o cantor. Foi aí que eu entrei, aí que veio o convite. Aí eu fui cantando e até ser maneiro. Aí então suas músicas entrou a partir do segundo? A partir do segundo CD. E qual foi? Ah, cara... Canta aí um pouquinho, é um momento que o Júlio gosta de palhinha. Você vai me perdoar se tá desafinado? Eu não afino de tudo, tá? Ó, tem um ar-condicionado que tá rolando aqui, é isso que acontece. Sua boca desmente o que disse seu olhar. Olha, disfarça o desejo se quer me beijar, porque sabe lá do meu querer, vai entender o amor, o que fazer desse meu coração.
cantei muito isso. Não só essa, como outras músicas também, Nossa, que a gente vai falar ao longo, mas eu queria pegar o recorte que você falou sobre Deus. Essa composição não é sua, que é a música, uma das músicas que o Lincoln fez, que é Deus, tá difícil encontrar resposta. Não, essa não, é do... se Deus achou melhor, não posso... Essa música do Lincoln. Essa música do Lincoln. Eu acho que você traz tanta verdade nessa música, que ela ficou muito com a sua cara. De repente é isso que as pessoas fazem, essa mistura. Então, cara, essa música tem uma história muito maneira, muito marcante. Eu até vou te perguntar isso. Essa música a gente gravou, primeiro que eu não queria gravar. Mesmo? Eu não queria gravar a música. Porque tinha muita relação com a morte do Riquinho, né? A história, cara, assim, o Lincoln dormiu, acordou com a música pronta e pediu pro Riquinho cantar. O Riquinho ouviu e não quis cantar. Caramba. Eu não quero cantar, não vou cantar essa música não, que não sei o que, conclusão. Eu cantei a história que aconteceu com o Riquinho. Mas não foi a música que o Riquinho morreu e depois o Lincoln fez. Nossa, a música era de antes da morte do Riquinho, né? O Riquinho não quis gravar e aconteceu do jeito que foi, mesma coisa, aconteceu idêntico a história. E aí, cara, eu falei, cara, eu sou profissional, eu preciso, a Tentação escolheu a música, aí beleza, eu falei, cara, vai ser uma música de fundo de disco, lado B, C. Aí a gente gravou a música, a FM o dia falou que eu vou lançar essa música, é essa música que eu quero. Aí eu, não é possível, meu irmão, a FM o dia vai errar. Eu pensei comigo, eu falei, a FM o dia vai errar nessa parada. Cara, o tempo passou, 2 meses, aí a música começou a tocar na rádio, 2 meses a gente foi fazer uma parada no Guadalupe Tênis Clube. Pensa aí, vai 7 mil pessoas, 6 mil pessoas, faixa de FM o dia. Aí a introdução, né? Como é que é a introdução? Meu irmão, pensa, 6 mil pessoas cantando, e eu comecei a cantar, cara, eu já não conseguia mais depois. Quando eu vi aquilo ali, eu sentei em cima, me lembro como se fosse agora, nesse momento, eu tô aqui no show do Guadalupe. Eu sentei assim na caixa de som, meu irmão, falei, cara, meu irmão, comecei a chorar. Cara, a galera, todo mundo cantando, chorando, assim, cara, que experiência, pra provar que a rádio sempre sabe mais que a gente, né? A gente tem o nosso gosto, mas a rádio, ela estuda o mercado e soltou a música que mudou também, assim, a história do Tenta Samba, sabe? Levou a gente pra uma parada que não era mais um grupo de pagode, sabe? Já era uma outra parada, músicas com referência. Depois disso a gente gravou também, mãe, olha por nós, traz paz aos filhos teus. Essa é sua. Tantas guerras, tantas mágoas, nada disso valeu. Música minha, de um dos maiores compositores do Brasil também, que é o Claudemir. Eu tive o prazer de ter feito muitas músicas com ele. E essa música mudou também a nossa história, sabe? Lembro que a gente fazia programa de televisão em São Paulo, voltava pro Rio, direto pras comunidades, mó doideira, mó correria. Mas muito bom, cara. Essa música é muito atemporal, né? Atemporal, total. Muito atemporal e ela ainda remete a algum, infelizmente. Eu acho que ela tá meio atrasada. É mesmo? Eu acho que ela tá... apesar de ser atemporal, ela já tá, por tudo que tá acontecendo hoje, tá muito além do que eu escrevi, cara. Pô, o que tu pensa? Então, de repente, uma voz SOS parece que alguém tá cobrando, tem gente pagando, te deve. Mas um malandro deitado no chão, ajoelhou, mas não teve perdão e fez um pedido pro amigo que nem deu ouvido, pois já foi traído, não quer vacilar outra vez. Foi a primeira cobrança do mês, tem uma lista com mais 16. Cara, hoje a lista já não é mais 16, é 30, 40. Hoje é 40 e 40 nessa lista aí, meu compadre. Já tá atrasado. Mesmo assim eu considero atemporal, porque é incrível, cara, como é que é atual esse samba, de todas as vezes que a gente canta, a galera com o pai batendo no peito, pô, loucura. Essa SS2 é sua também? SS2 também é. SS2, eu nem me lembro. Pô, cara, tu tá, calma aí, cara. Não, olha só. Pesquisou mesmo. Tá gravado, ele falou aqui pra gente, posso ficar à vontade, não foi isso? Tô à vontade, pô. Como é que é mesmo? Ih, cara, eu lembro do... mãe, olhai por nós, como daquela vez, preciso ouvir tua voz, perdoe aqueles 3, eu tô pedindo paz, mãe, por favor, salva
vapor. Era um domingo mais ou menos, umas 4 e tal, quando explodiu no céu aviso de 12 por 1. Sensação de perigo, quebraram o menino gritando, não sou eu, não sou eu, não. Dor e desespero fez o morro inteiro chorar, gritou de socorro que se cala na bala de AK. Desce o morro pedindo justiça, fazendo fogueira de pneu. Caraca, mano. Pô, essa música, ó. Vou regravar essa música aí, mano. Pô, por favor, Aí. quando você regravar, me chama, porque, pô, essa música aqui. Caraca, meu irmão. E eu não encontro essa música em lugar nenhum. Vai encontrar. Relaxa. Vai encontrar. Quê? Me chama, porque assim, era uma música. Ainda é uma música sensacional, não só por conta das palavras, mas todo o arranjo que teve. Pô, eu lembro que um amigo meu, Marcos Ventura de Almeida, ele imitava o Lincoln, tentava pegar o solo, porque, pô, não conseguia. O Lincoln sempre foi. O Lincoln era. Sempre é, na verdade ele é ainda. O Lincoln, ele tá muito à frente do seu tempo, né? Eu sempre falo isso. Ele tá muito de ideias, de vida. Ele é diferente. O Lincoln é um cara diferente, né? Entendeu? E essa música também, a SOS2 eu fiz com o Claudemir também. Um cara que, cara, diferente daqui da área, né? Sim. Ele nascido e criado aqui. Cara com uma história linda, maravilhosa, um compositor incrível, cara. O Claudemir escreve no Novo, né? O romântico, bonitão, ele, fogo, pai! Vai, ó. Essas ideias aí, cara, com certeza, com 90% dessas paradas aí, ele é incrível, tudo dele. Pô, que bacana, hein? Ó, letrão. Vamos falar também do time que se tinha o Tenta Samba, né? Sim. Você, Miranda, Mole Mole, Delgado, mas quem que eu esqueci? Brasília. Como é que era viver com esse time? Então, cara... Eu tô à vontade! Muito fácil, pô. Molinho, pô. É mesmo? Mole. É muito fácil, era muito fácil, cara. Porque, né, cara, o Tenta Samba a gente ensaiava no palco, meu irmão. É mesmo? Pô, tá maluco. A gente ensaiava pra caramba e às vezes o Miranda falava, cara, vamos fazer diferente. O final vamos colocar no início, o início a gente bota no meio, O Negão era... Sim. Uma referência de vida. O Miranda, cara, de verdade, irmão, é um cara que emociona. O Negão é... Se você pegar a rede social dele, depois tu vê lá, vale muito a pena seguir o Miranda. Cara, incrível. Ele falou do Miranda, é incrível, meu irmão, porque o cara, desde lá de trás, pô, o Miranda foi um cara que, pô, me aconselhou muito, eu era muito bagunceiro, muito arteiro, o Miranda culpado, Negão, a vida não é isso aí não, hein? A vida é isso aqui. Eu falei, pô, o cara é chato pra caramba no início, qual é? E depois eu fui entender na dor. É mesmo? Eu entendi muito na dor, cara. Falei, caraca, o Miranda me falou essa parada, cara, por que eu não fiz? E aí, o tempo vai passando, né, e a gente vai se conhecendo, pô, cara, e eu não abrindo mão de estar com ele, sabe? A galera do Tenta Samba vai entender, não posso falar o que acontecia nos quartos lá, E no quarto onde estava eu e Miranda, nasceram grandes obras, um tempo de bagunça, sabe? Então existia uma grande bagunça acontecendo no nosso meio, assim, a gente ouvindo as bagunças, a loucura toda, e a gente ali concentrado em fazer. Numa dessas, surgiu uma música que coloca o dinheiro no nosso bolso todo mês. É mesmo? Pô, eu não sei se você vai lembrar do meu nome, eu pedi pro garçom entregar meu telefone, e pra minha surpresa você entregou o seu, e por isso eu tô te ligando, a aluna sou eu. Imagina, cara, fazer uma música romântica no meio da loucura que a gente fazia, que a gente vivia, mas a gente decidiu trampar. E ele decidiu, já tinha decidido atrás, eu decidi depois, vendo as coisas acontecerem, e não estava acontecendo comigo. Eu falei, cara, eu preciso mudar. Legal. E foi aí que eu tomei essa decisão de ser... Eu tomei uma decisão de ser um compositor muito gravado nesse tempo. Sim. Sabe, de trabalhar. O Miranda é um grande produtor. Eu falei, cara, eu tô do lado de um dos maiores produtores do Brasil, que era o Miranda. Eu falei, cara, eu vou trabalhar pra caramba. Trabalhava com ele, trabalhava sem ele, trabalhava com ele, trabalhava com ele. Pô, essa música é minha sozinha, negão. E a gente dá licença um pouquinho. A gente não é um podcast sobre o Miranda, né? Mas eu quero, de verdade, botar esse corte depois pro Miranda, pra ele saber o que ele representa pra mim. Ele, a Dani, o Gael, que são os outros filhos também,
e o Maiara e o Carlinho também, que são a benção da vida do Miranda, pra ele entender, cara, a grandiosidade. E quando eu falo dessa grandiosidade, não é só comigo. Sim. Eu falo que o pai de nego me manda. Irmão, pô, você tem um negão aqui, pô. Eu falei, nego, eu respeito meu irmão, hein? Miranda é o meu padrinho de casamento. Que maneiro. Né? É um cara que, pô, hoje você vê as paradas do Gamadinho, cara, você vê, irmão. E assim, eu sempre falo, não são as minhas palavras, são os números. Sim. Né? Os números mostram isso, cara, é uma parada muito louca. E toda a minha galera, cara, o Delgado, que é o amor da minha vida. Teve aqui com a gente, muito maneiro. Delgado é o meu parceiro, a gente tá voltando a trampar agora junto, porque ele tava na correria, né? Ele tá com o Diogo Nogueira, sendo feliz pra caramba lá. Que, pô, a gente tá fazendo música de novo. Tem o Brasília, meu irmão, meu fechamento, pô, Mole Mole também. Mole Mole, eu tô falando do teu nome, mas foi um tempo pra você falar comigo, porque eu não falei. Fui num podcast e não falei o nome do Mole Mole. Entendeu, meu compadre? Mole Mole. Entendeu, meu compadre? Mole Mole. Entendeu, meu compadre? Mole Mole. Agora não tem desculpa, né, negão? E aí, cara. Tem que assistir, hein? Tem que assistir. Então a nossa galera é muito unida, cara, sabe? Muito, muito fechada, todo mundo torcendo pelo outro. Então, porra, é isso. Tentação, pô, foi muito maneiro, cara, participar daquela parada ali, sabe? Das aventuras, das histórias, das comédias, dos dramas. Então foi muito maneiro. Você fez parte muito de televisão, de rádio, né? Na sua voz. Mas como é que é pra você escutar as suas composições com outros artistas, como, por exemplo, Sorriso Maroto, que gravou algumas. Teve outros artistas também. Mas como é que é pra você essa sensação de chegar também no coração de outras pessoas através de outros artistas? Cara, é a realização de um sonho. Eu vindo pra cá agora, pô, de Uber, o cara tava rolando agora, pô, Cojo Pra Baixo, feat com Belo, né? Música que eu tive o prazer de ter feito com os meus irmãos Léo Menezes, Lele e da Viviana, tocando pelo Brasil. Cara, e com o Sorriso Maroto não foi diferente. Aliás, foi um pouquinho diferente. Cara, foi muito bom. Foi muito Consegue bom. Descrever esse momento? Claro, cara, eu me lembro, cara. Tipo, sabe, da minha mãe falando: Rosil, tá tocando. E a gente chorando, abraçado, pulando abraçado, sabe, tocando, caramba, uma música que, cara, como é que pode? Você faz uma música, a gente pode fazer uma música hoje aqui. Daqui a 30 anos, 20 anos, a música tá, sabe, sendo a música do momento, sabe? Então, foi um momento muito marcante da minha vida. Sorriso Maroto, sabe, lógico, eu sou um compositor, eu era compositor antes do Sorriso e depois do Sorriso, porque me deu uma visibilidade gigante. Eu ganhei como o melhor compositor do Brasil, né? É mesmo? Ganhei como compositor. Caramba, que legal. Troféu da FMG, assim, foi muito bacana, justamente por causa da música. Então foi um momento, o Sorriso Maroto é realmente essa experiência, sabe, cara? De você estar em casa, né? Fizer para agora o Maracanã, aí tá teu nome lá pra um grandão, Rosil, sabe? A multidão com a mão no peito, chorando. Eu falei, meu Deus. Ele chorando de lá, eu chorando daqui, eu falei, meu, pô, sabe? E é isso, cara. Eu trato isso, cara, como carinho de Deus, cara, sabe? É um carinho. Porque, como eu te falei, que eu tô vindo pra cá pra fazer a entrevista da minha vida, vou sair daqui, pô, com o meu parceiro Rafa Oliveira, tô chegando daqui a pouquinho, pra fazer a música da minha vida, sabe? E é isso, cara, sabe? Você 100% na parada que você tá fazendo. E Deus te recompensa, né? Hoje, cara, sendo gravado, não só hoje, durante muito tempo, né? Sendo gravado por grandes grupos, grandes artistas, sabe, cara? Belo, poxa, Turma do Pagode, Dilcinho, o Menos é Mais, Acato. Inclusive, posso falar aqui, Acato? Pode. Acato gravou uma música minha ontem também, né, no disco novo agora. Música que eu tive o prazer de ter feito com na minha concepção, dos melhores compositores do Brasil, que é o Rodrigo Oliveira. Um cara incrível. O Rodrigo Oliveira é um cara incrível. Cara incrível. Tudo esse cara vive, cara, é incrível. Sabe? E você olha, quando você olha um cara de sucesso, seja um compositor, seja advogado, seja porteiro, seja o que for, você olha para a base desse cara, a base familiar. Aí como esse cara trata os pais, como esse cara trata a esposa, como é que esse cara trata o neto, como é que esse cara trata a filha. Mano, é um alicerce que a ponta do iceberg é a música tocando na rádio. Mano. Eu vou ser uma casa... E tantas outras que o Rodrigo fez, né? Então é isso, sabe? Eu fiz tantas músicas com ele. Tenho grandes compositores que eu tenho, assim, sabe, numa prateleira, é a mesma prateleira que eu coloco o Rodrigo,
Cleitinho Persona, sabe? Eliseu, que é maravilhoso. Pô, BG, cara, e um compositor que vocês vão ouvir falar muito ainda, que é o Léo Menezes. É um cara que fez grandes sucessos recentes, entendeu? Que tem um futuro maravilhoso. É sempre assim, falar dos caras que já estão e a galera que tá chegando, que vocês vão ouvir falar. Ele vai sentar aqui. Já são convidados, todos eles. Para fazer esse bate-papo contigo, porque é muito interessante o que acontece, sabe? Com a galera que é compositor, assim como eu, que viveu muito tempo no anonimato, né? E agora a gente tá, sabe? Ih, rapaz... Beleza, é assim que é o mundo é assim, sabe? Então é muito sobre isso, cara, sabe? Ter pessoas, cara, artistas, compositores que agregam também nesse mundo fantástico, né, que é da composição, com o Ramon Ramos. Não sei se você já conhece o Ramon Ramos. Não, ainda não. Cara, é um compositor, um artista do povo. Legal. Ele é um artista do povo. É o cara que, mano, reúne a galera aqui, samba antigo, samba novo, sem camisa, bota a camisa, mano... É sensacional. E tem tantos artistas, muitos artistas. Tem muitos compositores, Bruno Bis, Wesley, Caramelo, cara. Bruno Bis é um menino maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer em Juiz de Fora. E desde então a gente não se larga mais, sabe? Tem muita gente boa, cara, que vocês vão entrevistar ainda. Vamos! Com toda certeza. Estão todos convidados. Aí. Agora, vamos falar também de um outro momento seu, que você tem algumas referências, como... acredito eu, Caetano Veloso. E um momento que você viveu, água? Não, de boa. Que foi encontrar o Só Pra Contrariar. Como é que foi viver esse momento pra você? Pô. Aí me quebra, meu papai. Aí quebrou. Eu tô à vontade. À vontade, irmão. Cara, Só Pra Contrariar, tu imagina, cara. Tendo essa referência aí de ir pra Portela, eu me lembro do show da Portela, negão. Show da Portela, cara, eu sempre conhecia alguém da portaria, eu não tinha dinheiro, mas, pô, pai, eu vou nesse show do Só Pra Contrariar, meu irmão, cheguei lá, o cara que eu conheci da portaria não tava, é sempre assim, companhia, entra, não sei o quê. Não, mano, ficou aquele lenga-lenga pra entrar, consegui entrar, pô, no meio do show já, cara, viu aquele negão, né, compadre? Alexandre Pires, showman, cara, Alexandre Pires, porra, brilhante, aquela luz de cima, que eu nem sabia que existia, aquela luz de cima, o palco tudo apagado, só ele dançando com os... Mano, loucura. E daqui a pouco eu faço uma música com outro, que pra mim também é de composição, vou esquecer de alguns de um tempo, mas eu vou lembrando, assim, outro, meu padrinho de casamento, Rodrigo Rodrigues, o Príncipe, é um cara que, quando você faz música com ele, você... Se tu não for muito rápido, tu não escreve. É mesmo? Mano, só tirar da... Mas aí, porra, Rodrigo, o Príncipe é uma pancada em cima de pancada. Mano, cara, que compositor. Te manda a primeira, se você não aproveitar, a segunda já é. Ele fala uma parada pra mim, né? Ele fala uma parada pra mim, pô, ele mora assim no segundo andar de um apartamento por enquanto, que ele comprou uma casa linda, que eu vou lá, nessa casa. Olha aí. Eu chego na portaria e falou, qual é, negão? Falei, fala, irmão. Ele falou pra mim, Rosil, ó, vai deixando o amor aí embaixo, cara. Aqui é sacanagem, compadre. Aqui é sem pudor. Deixa o amor aí. Quando tu sair daí, tu pega o amor aí de novo. E aí, cara, a gente escreveu uma música na mesa da frente, eu, Rodrigo Oliveira e Rodrigo Príncipe. Cara, meu irmão, mandamos a música pro Alexandre, pro Só Pra Contrariar. Eles gravaram essa música. Essa música é sensacional. Música, irmão, música linda. Tava sentado na mesa. Toca aí um pouquinho, por favor. Eu tenho que lembrar. Tem que lembrar essas músicas aí. Eu te ajudo. Tava sentada na mesa da frente, ao show do cantor preferido da gente. O cara que ela tava dando bilhete pro cantor, depois saiu no palco e se declarou. Abriu uma caixinha e o povo gritou. Ajoelhou, fez um pedido, ela aceitou. O choro caiu, 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 e uma garçonete viu, ficou com pena de viver chorando pela cena. O choro caiu, 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 e uma garçonete viu, melhor ainda, e falou que não cena linda, só se for pra você
Tô perdendo ali o amor da minha vida. Próxima vez eu toco direitinho, né? Mas é muito por aí, cara. E essa música aí me fez ser recebido pelo Alexandre e pela galera do Só Pra Contrariar. Eu pude falar ali pra eles, pra cada um que eles representavam pra mim. Né? Mais uma virada de chave, é isso que eu tô te falando. E a gente vai seguindo, cara, eu acho que não tem mais. Cara, aí Deus fala assim, que meu filho, tem muito mais pra você. Aí me levou pro Só Pra Contrariar, né? E hoje eu posso falar, cara, que eu sou, não sou amigo, irmão do Alexandre Pires, mas, a gente se fala pra caramba. É um cara acima da média, um cara generoso, um cara gravou agora um monte de música no pagonejo, tava nesse repertório caído, eu vou entrar no outro, então tô muito feliz, cara, sabe, com essa possibilidade, tô felizão. Rosil, você tem muitos parceiros, né? Sim. Chegou um dos momentos. Quem são os mais chegados? Parceiros? Parceiros. Caraca, que dificuldade. Aí é dificuldade. Vamos falar atualmente, tá? Você que sabe. Atualmente, Príncipe, Rodrigo Oliveira, caramba, Bruno Bis, vou deixar pra falar por último, calma aí. Bruno Bis, Caramelo, de parceria, assim, caramba, então já o quinto, com o Léo Menezes. Léo Menezes é um compositor apaixonante, cara. Mano, sabe quando tu tá enrolado, cara, e agora, o que vai ser? Uma bola que compadre, ele mata no peito e é gol. É incrível, cara, é incrível. Todos esses parceiros, cara, assim, eu tenho muitos, cara, muitos parceiros, sim, sabe? Eu tenho muitos parceiros, cara, que eu fico feliz, cara, primeiro de ajudar algumas pessoas, de ser ajudado por outras. E na realidade, quando você bota tudo no liquidificador, todo mundo ajuda todo mundo, sabe? Eu muito feliz, cara. Sabe, esses 5, juntamente com o BG, né, que todas as vezes que a gente vai, é incrível. A gente faz música, a gente acerta. Sabe? A gente acertou uma agora, infelizmente eu não posso falar ainda, mas a gente acertou um golaço. Um grande artista, que me deixou muito emocionado também, porque não é só escrever. Você precisa escrever, gravar direitinho e mandar com o teu network. Sim. O BG disso aí, cara, ele é também topo. Ele não aceita uma música com a travezinha, com acorde que... É mesmo? Cara, ele canta demais. O BG canta muito, mano. Eu sou apaixonado pelo cara, eu sou teu fã número 1. Porque, cara, o que ele faz, irmão, sabe? Também. Todos esses compositores, cara, que vivem bem, sabe? Que, tu olha pro cara com um carro maneirão, uma casa linda, coisas acontecendo com a composição, assim como o Rodrigo. Uhum. Cara, meu irmão, eu não sei explicar. Eu falei pro Rodrigo esse dia, ele tava comprando um bem lá, eu sou completamente desapegado. Eu não quero nem saber esse negócio, falar, tu ficar mano, tô nem aí. Eu quero expressar o que eu sinto, cara, no momento, meu irmão. Que felicidade ver as pessoas construindo, conquistando, porque é muito trabalho, irmão. Sim. É muito trabalho, as pessoas estão construindo. Cara, basicamente, o BG não, porque o BG tem uma carreira, né? Com certeza ele tira o dinheiro das paradas dele pra conquistar as coisas. Cara, mas o Rodrigo, é 100% na composição. É talento pra caramba, cara, é caráter pra caramba, cara, é tudo pra caramba, meu irmão. É muita responsabilidade. Organização. O cara Rodrigo é muito organizado. É mesmo? É muito. Chega. A música que a gente fez naquele dia, irmão. Música tal. Nossa. Mano, é muito organizado. Por isso que é sucesso. Entendeu? Pô, cara Legal. capaz, qualificado, trabalha pra caramba. Mano, ele trabalha todo dia. Que bom, entendeu? né? Então, assim, tem uma regra pra você ser feliz, pra você ser vencedor. As pessoas acham que é só o divino e escreve. E mais um compositor que eu tenho certeza absoluta que Deus enviou pra mim, o Rodrigo, porque eu sou um cara completamente diferente depois do Rodrigo. Eu sempre, mano, vai FMI dia, 10, mas tinha 7 músicas minhas lá atrás. Meu irmão, a gente tá conversando sobre isso, sucesso tá aqui, tá aqui, ó. Meu irmão. Chegou na zona de conforto. Zona de conforto, maneiro. E o Rodrigo me tirou dessa zona de conforto, sabe? Me ensinou muita coisa, mais novo do que eu, e me ensinou pra caramba. Legal. Me ensinou que, cara, meu irmão, quer ser feliz, maneirão? Tem que trabalhar e tem que ser organizado. Eu ainda tô
negócio de horário comigo. Aí nego fala, mas eu não sei o que, cara. Aí nego ficou me sacaneando com essa parada. Sabe? Eu tô tentando organizar as coisas. Mas, cara, o Rodrigo me ensinou muito. Sabe? É sobre isso, sobre os meus irmãos. Isso é maturidade. Não, não tem nada a ver com isso. Pô, tem bobão velho aí. Não. Eu já encontrei algumas vezes pessoalmente, até mesmo lá perto da minha casa e da casa dele, lá no Recreio. Lá no Bar do Belo, ele foi lá algumas vezes. Por favor. O Rodrigo? É o Rodrigo. Foi lá almoçar. A gente ainda não teve oportunidade, não. Mas, Rodrigo, também já está convidado para vir aqui conversar com a gente, tem que tá? ser 5 programas pra ele, mano. Vou começar a contar cantar as paradas dele aí, tá maluco. Rosil, o mestre Ronaldinho, craque de samba, falou uma vez aqui em entrevista com a gente que uma fonte inesgotável é o amor. E as suas composições não têm só amor, né, propriamente dito, falado, mas também outras questões do dia a dia. O que você acha sobre essa declaração? O Ronaldinho falou o quê? Tá bom, eu vou ser contra o Ronaldinho? Tá maluco? Pô, ele fala, eu assino super embaixo, irmão. É porque o amor nunca vai sair de moda. Quer ver? Olha como é que eu tenho a música, pra gente fazer um parâmetro sobre isso. Sabe quando você vai casar, aquele terno maneirão, só que tu tá com um tênis cor de abóbora? Porque é moda. Tu tá com um tênis cor de abóbora. Caramba, daqui a 30 anos... Tu vai olhar quando tu olhar pro teu tênis, tu fala, cara, por que eu fiz isso? Eu prefiro casar como eu casei, sapatinho maneirinho, tudo perfeito. Porque assim, cara, é o amor. Quando você fala de amor na música, ele nunca vai sair de moda. Ele não sai de moda. Sim. Você vai olhar pra essa música daqui a 50 anos, você vai falar, caramba, cara, que lindo que eu escrevi sobre o amor. E hoje, né, com a evolução da internet, as pessoas falam muito termos específicos. Né? Selfie, story, feed, reels. Se você colocar isso na música, maneiro. Daqui a 10 anos, será que vai ser legal? Entendeu? E o amor, irmão, quando você escreve o amor, escreve tantas coisas de amor. Caraca. O amor, saque uma. O amor bem sucedido ou não, cara. Madrugada eu acordei, que saudade de você. Comecei a chorar. Eu sou esperto demais. Sabe que eu vim pra cá? Eu baixei meio tom do violão. De manhã, pô, o pagodeiro fica só olhando. O pagodeiro tá pegado. Fica só esperando o momento. Escrevi, já era o nosso amor. De amor também. Tudo, cara, minhas músicas. Eu te falei que era melhor telefonar antes de vir me procurar. Pra não sofrer, pra não chorar. Amor. Tudo, cara. Senão a gente pega fogo. E quando vai ver, tá feito. Senão a gente pega fogo e não... Se você soubesse quanto eu morro de ciúme, quando você... Tudo falando sobre amor. O amor nunca vai sair de moda, na minha concepção, na concepção do Ronaldo também. Se você discorda, pai, pô, fala com o Ronaldo. Resolve lá com ele. Só com ele. Comigo não, meu Deus. Bom, eu acho que já tá na hora, né, amigo Júlio? Largo aço. Já tá na hora. Chegou o momento da pergunta mais difícil do nosso Tô até canal. preocupado, hein? Ó. Não fica tão à vontade, não, mano. Não fica tão à vontade na tua casa, não. Agora já era. Rosil, você tem muitas composições, certo? Um número considerável de sucessos, inclusive. Quem é o seu filho mais bonito? Filho? Não, pô, não tem jeito. Isso é mole pra mim, cara. Pensou, hein? Já era, o nosso amor já era. Se acabou, e o jeito pra tanta dor é dar tempo ao tempo. E agora que estou aqui pedindo, não vou mentir, silêncio, quero chorar, eu tenho que desabafar. E quem sabe assim você não se arrepende. Desabafar, meu Deus do céu, que houve entre a gente. Doeu acordar sem o teu corpo junto ao meu. Desprezar o amor
de um cara como eu, que hoje chora por você, que me esqueceu. Já é. Sensacional. Se saiu bem! Sou idiota. Essa aí é a sua melhor canção que você É a mais importante da minha carreira. Era o momento que você estava vivendo? Era o momento que eu estava precisando do arroz e do feijão. E quando ela viu, eu comprei a picanha. Só pra você entender. Vi que você também é muito família, né? Você, caramba. Né, sempre que pode, que é possível, tá ali convivendo com a sua esposa ali nas mídias sociais, seus filhos. Como é que é pra você também conseguir conciliar essa vida, né, de trabalho com família? Cara, é fácil. Se tiver confiança, se Deus estiver nesse propósito, é muito fácil. Sabe, eu vou para outras cidades, a minha esposa, ela tem certeza que o cara que eu sou, da minha fidelidade, do meu caráter, então fica muito fácil você não ficar agulhado. Por quê? O que acontece? As pessoas, não falo dos pagodeiros, tá? Alguns profissionais, essa parada, falam, nossa, não, vou ficar me agulhando, mas por quê, cara? Tudo parte de uma confiança, irmão. Eu tô falando, tem propriedade para falar isso, tá, irmão? Então, cara, é muito fácil para mim. Chega no momento que você está indo para defender o pão de cada dia, né? Eu tenho essa consciência, eu sempre falo, cara. Eu acho que o mais difícil para mim é o pré-viagem. Cara, eu vou viajar, vou ficar sexta, sábado e domingo. Na quinta-feira, pode ter certeza que eu vou ficar estressado, irmão. Pô, chateado, não sei o quê. Mas na mesma hora, cara, me vem uma consciência assim muito, muito maneira, cara. Porque durante muito tempo eu queria viver tudo que eu tô vivendo agora. Eu pedi pra Deus isso. E isso acontece com muitas pessoas. A gente pede. Quando acontece, a gente, caramba, a gente reclama. Sabe? Então, eu lido muito bem com essa parada. Sabe? Eu tô vivendo um melhor momento da minha carreira. Até aqui. Porque eu sei que vem muita coisa linda ainda pela frente. Sabe? Em nome de Jesus. E a minha família é tudo pra mim, cara. Eu tenho uma esposa linda, eu tenho uma esposa que é o meu braço direito, que é o amor da minha vida. Hoje eu sou casado com o amor da minha vida, com a pessoa que eu idealizei, essa pessoa, que é a Moniquinha. Quero mandar um beijo pra você, amor da minha vida. Eu te chamo pra caramba. Você sabe o que você representa pra mim, que a gente representa pro outro. E quando eu falo que, né, emocionada, que ela teve que enfrentar um mundo, cara, sabe, por causa de mim. Quando a gente se casou, quando a gente começou a namorar, eu já tinha 3 filhos, que são os amores também da minha vida, a Luana, o Gui e o John. Depois eu quero falar também sobre esse trio, né? E depois a gente teve o Telzinho. E você imagina, uma pessoa que já tinha tudo, uma vida tranquilinha, daqui a pouco, playboyzinha, daqui a pouco chega um cara, né, sambista, com 3 filhos, todo errado. E através do amor de Cristo que ela me apresentou, eu poderia falar sobre tudo, mas poderia tudo jogar fora. Ela me apresentou Jesus. Que bom. Sabe, irmão? E através da vida dela, a gente fala do amor de Cristo por todo lugar que a gente vai. E é por isso, sabe? É por ela que eu tô aqui. É pelo John, que é um grande produtor, compositor maravilhoso. Sabe? Um cara que... os meus filhos... Eu falar de filho é difícil, né, cara? Falar de filho, eu sempre falo que eu queria que todo mundo tivesse essa experiência que eu tenho, sabe? De falar dos meus filhos, de ter filhos do jeito que eu tenho, sabe? Os caras que não têm vício nenhum, sabe? Os caras que têm caráter, têm trabalhadores pra caramba, sabe? O John me deu, assim, o meu primeiro neto, um presente, um amor da minha vida, que é o Noah, né? Depois agora tem a Chloe também, minha netinha, e o Guilherme com a Verônica, que eu sempre falo, cara, é doideira. Família, você me pegou firme, porque mexe muito com a gente, cara. O John, que é casado com a Milena, as minhas noras, cara, elas não são minhas noras, elas são minhas filhas. A Milena, a V, que é casada com o Gui, sabe, caraca, meu irmão, me deu o Felipe, que é o meu neto. Eu sempre falo, porque as duas, tá? A Milena, foi mal. A Milena chegou há pouco tempo, já me conquistando a nossa família. A Verônica já está mais um tempo, né, com o Gui casado, mais um tempinho. Família longe,
Sim, o pai dela trabalha, sabe, muito enrolado, e a mãe dela mora em Real do Cabo. Eu sempre falo, cara, esquece esse negócio, que a tua família tá longe, que o teu pai tá longe, pô, o Guilherme é favorecido porque ele tem a família dele coladinha. Nada disso. Você é minha filha também. Legal. Sabe? Então, a minha família, eu sou rodeado de pessoas incríveis, cara. Eu tenho uma família incrível, a Luana, sabe? Uma preta linda, eu sou muito ciumento, ela é linda, maravilhosa. Que preta bonita, cara. Olho pra ela assim, eu falei, cara, que pessoa incrível também, hoje casada também, né? Tem um genro também maravilhoso, o Igor. E é sobre isso, cara. Nunca é sobre a entrevista do Rosil compositor. Quando você olha, eu falei isso sobre o Rodrigo. Quando você olha por trás disso tudo, cara, tem uma base familiar muito grande. Primeiro de tudo, tem Jesus acima de tudo, e depois tem a base familiar. Né? Eu amo estar na minha família, eu amo estar com eles, sabe, irmão? E é isso, sabe? E sabe, a cerejinha do bolo é o Telzinho, né? O fruto do nosso amor, o amor da Moniquinha, que é a minha mochilinha diária, dele que eu levo, o amor da minha vida. Então eu quero mandar um beijo para as pessoas mais incríveis que eu tenho, que é a minha família, sabe? Rosil, o que o Rosil de hoje pode falar para aquele menino, aquele Rosil que começou nos acordes, incentivado pelo tio? O que o Rosil de hoje pode falar para esse menino? Desculpa. Pode falar que deu certo, né, cara? Deu certo. Deu certo. Toda a dificuldade que a gente passou, nossa família, deu certo nunca beber, deu certo nunca fumar, vendo todo mundo fazer por um propósito. Deu certo ser um cara maneiro, ser um moleque maneiro na minha infância. Valeu a pena ser feirante, valeu a pena ser um filho maneiro, valeu a pena ser um amigo maneiro dos meus amigos de colégio. Até eu acho que na maternidade eu fui um bebê maneiro também. Valeu toda a dificuldade que eu passei, sabe? E sempre acreditando. Valeu não querer morrer. Quando meu pai decidiu morrer, valeu a pena cuidar dos meus, porque eu não podia fazer a mesma coisa que ele fez, porque eu senti a dor, né, cara, o quanto dói. Falei, cara, eu preciso combater essa depressão também que eu tava sentindo, um momento muito difícil da minha vida, e valeu a pena, cara, chegar até hoje. E dizer que tem muita coisa boa ainda pela frente, sabe? É isso. Tem muitas coisas boas. Eu, particularmente, também como músico, senti muita falta de você. Não, acredito que não só eu, como muitas pessoas sentiram a falta de ver você no cenário. De repente, nem tá fazendo tantas coisas boas e novas como você já vem fazendo, mas cada um também vive um momento, né? E muito provavelmente por uma explicação que a gente ainda não tenha, né? Deus te trouxe de volta para o cenário musical para que você continuasse trazendo essa alegria, essa felicidade para todo mundo, falando de emoções, né? Sim. É que na realidade, cara, assim, eu nunca parei, né, irmão? Eu nunca parei. Eu sempre trabalhei com música. Eu dei um tempo no Tenta Samba, eu gravei um CD gospel,
E foi no tempo que eu mais gravei música secular. Eu decidi parar, parei 3 anos, 3, 4 anos, assim. E foi, cara, eu gravei muita música, porque existe um catálogo. As pessoas vinham nesse catálogo e gravavam. E quando eu ia para receber, eu falei, que não vou receber nada, porque né, eu parei do secular. Cara, daqui a pouco vinha a música, eu recebia tantas coisas, cara, sabe? Então, eu saí um pouquinho de cena, cuidar um pouco da minha vida, sabe? Para ter essa certeza que eu tenho hoje, sabe? Que eu fiz a parada muito certa. E obrigado, música. Obrigado aos meus amigos, compositores, meus parceiros artistas que gravam minhas coisas. Obrigado à minha família, obrigado a vocês que me entrevistam. Tantos convites maravilhosos que a gente recebe, pô, que são diários, eu posso falar isso. De me sentir tão especial, cara, sabe? Você é. É isso. Rosy, o que você pode falar para quem está começando, para quem já começou, para quem é cantor, que é compositor, que quer viver da música de alguma forma? O que você pode falar para essa pessoa? Então, que vale a pena, cara. Que vale a pena, que é tão simples assim, né? Mas tu vai ter dificuldade. A gente aqui falou sobre tudo, né? Falou sobre dificuldade, mas a gente falou sobre realização também. Então, eu acho que se você não desistir, você vai chegar. Eu sei pra caramba que não é fácil não desistir. Pô, o que é mais fácil é tu desistir. Eu vou fazer outra coisa, você, sabe? Ou qualquer outra profissão. Mas vale muito a pena, cara, você construir uma carreira. E que você que está começando, que você que tem a tua carreira, que você acha que já não dá mais nada para você. Pelo contrário, é construção, tijolinho por tijolinho. O que cresce grande já é filho de elefante. Nasce grande, é filho de elefante. O resto é construir, cara, construir passo a passo. Que eu tenho a certeza absoluta que a vitória vem, cara. Sim. Sabe, você tá olhando para um cara aqui, que humildemente que eu falo, tá, gente? Eu morava num quartinho, cara. Hoje, pô, eu moro num paraíso. Eu tô conversando com Deus esses dias. Falei, Senhor, você me colocou pra morar no paraíso, sabe? Eu moro num lugar, cara, E esse retrovisor que a gente falou no início da nossa entrevista é que não me deixa, sabe, me sentir melhor do que ninguém. Hoje eu sou amigo dos porteiros, eu sou cara, de verdade, irmão, segundo eles, os porteiros, não, no prédio não fala, só não fala, não. Sabe, um dos melhores condôminos que tem no prédio, um cara que, pô, mano, sabe, para pra trocar ideia, pra saber, né, como que tá. Eu sou o cara da Coca-Cola gelada, o cara que leva o bolo, o cara que leva a minha rapaziada, entendeu? E é isso, cara, não deixar, mesmo nas dificuldades, você conseguir construir, seguir. Você precisa seguir. É sobre isso. Não vai ser difícil, não vai ser fácil, tá? Pelo contrário, é difícil pra caramba, mas se você permanecer, tu consegue. Rosil, você tem gravado coisas novas, coisas boas. Quais são os projetos que vem que você pode estar falando pra gente, que tá por aí, tá pra chegar? O que você pode falar pra gente? Cara, então, tem muita coisa rolando, cara. Tem Edilcinho, né? Com Menos é Mais. Tem Davi Quaresma. Tem tanto Arcato, cara, é muito, graças a Deus eu não me lembro de todos, que são muito importantes, sabe? Obrigado, Jesus, por isso, sabe? O Gamadinho agora também, falar numa parte muito especial também da minha carreira, onde eu estava literalmente dormindo em casa. O Gamadinho me fez um convite lá atrás, uns 4 anos atrás, para participar de um projeto dele, que também, aquela parada, já se transformou em outro grande projeto da minha vida, outro momento maravilhoso. Quero mandar um beijo pro Gamadinho, tá lançando uma música agora que eu tive o prazer de ter feito com o Rodrigo Oliveira, linda. E é isso, cara. Um monte de artista por aí também. Não posso esquecer da cantora maravilhosa, a Marvila também, a música de trabalho dela é minha, né, como eu já falei aqui, Cancelado, o nome da música, maravilhosa, e é isso, cara. Não que seja difícil saber hoje, né? Mas como é que as pessoas fazem para poder te contratar, né? Ter uma música sua, entrar em contato, como é que faz? Inclusive grupos e artistas, pode chamar, cara. As pessoas ficam, não vou chamar não, eu tenho várias, não vou chamar, cara, não vou chamar Rosil não. Gente, por favor, inclusive eu preciso de vocês, me chamem, tá? Então, minha rede social é o Instagram, @Rosil, com Y, ROSYL Soares. Rosil Soares, tu vai saber tudo da minha vida ali, agenda de show, né? Como é que tu faz pra gravar música minha, tá tudo ali no contato da Summer. Rosil, eu quero te agradecer em nome do canal. Tava falando com o Júlio antes de você chegar aqui que a gente estuda um pouquinho, né, do que é a pessoa. E eu tava falando com o Júlio, ele me parece ser uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que
tem uma energia boa e você é tudo isso, sabe? Então, mais uma vez, a gente sabe a dificuldade que é de chegar aqui no canal, por N motivos, né? Agenda, a gente sabe de tudo isso, mas a gente tá muito grato, muito satisfeito de você ter vindo aqui, de ter se emocionado, contado um pouco da sua história. Desde já quero te convidar para o próximo formato que nós já estamos fazendo. Opa, por favor, agora eu quero voltar sim. Vai ser um negócio mais à vontade. Quero voltar, vou favela, Moda Favela tá aí junto com a gente. Por favor. Vai ser um negócio mais à vontade, pra gente poder tá conversando, mas assim, de coração mesmo, não só como fã, né, de ter cantado muitas músicas suas, composições suas, de ter embalado muitas noites, né? Quero realmente agradecer você ser essa pessoa sensacional que você é. Eu que agradeço o convite, mais uma porta, né, que a gente deixa aberta, né, irmão, para voltar na próxima vez, que vou ter o maior prazer de estar com vocês. Quero também desejar todo sucesso para vocês, todo sucesso do mundo. Obrigado. Que Deus abençoe, não só vocês, mas a galera que está assistindo também. Vocês são muito importantes pro canal, gente, de verdade. A gente sabe que um trabalho independente é complicado, né? Sim. Então que vocês, cara, sejam membros mesmo, de verdade, sabe? Que vocês apoiem o canal e sigam, cara, esses caras. Não só o Juninho, mas o Júlio também, pessoa sensacional, que me recebeu tão bem aqui. Vocês vão ver que não é só isso aqui, que tem muita coisa por trás acontecendo aqui, para vocês verem um produto de qualidade. Então vale muito a pena vocês seguirem e serem membros, contribuir de alguma forma. Tá? Quero aproveitar também e mandar um beijo para 2 caras que são meus sócios, meus irmãos. O Dieguinho, que é um cantor maravilhoso, e o Benus, compositor. Os 2 são compositores, são meus sócios também. Então quero mandar um beijo para vocês. Um cantor... Calma aí, já que eu tô aqui, né? Mandar um beijo pro cantor Gordinho. Gordinho, meu parceiro, tamo junto. Gordinho, tu pode vir ser entrevistado aqui, né, cara? Pode. Gordinho, vamos marcar tá convidado também. Gordinho, vamos marcar essa parada aí, tá? E o Alan também, meu parceiro, meu irmão, meu irmão da vida e meu produtor, não só, ele é o produtor do Rosil, não só de show, meu parceiro, meu irmão. Não esqueceu de ninguém não, né? Vou esquecer com certeza, depois eu falei, meu Deus. Alô, mole, mole! Entendeu? Mole. Tô falando aí. Rosil, pra gente poder finalizar, toca uma sua pra gente. Claro, meu irmão. Da sua escolha, por favor. Fica à vontade? À vontade. Caramba, rapaz. Caraca. Eu vacilei em não querer mudar. Você bem que avisou que ia terminar. Sabe que eu não tive a intenção de andar na contramão, mas resolvi parar. Olha só, eu tenho meus defeitos, mas vou te dizer, esse é o meu jeito que posso fazer, pois sabe que eu te amo de verdade. Além do mais, rola entre a gente um lance pra valer. Será que tem certeza no que vai fazer? Acho melhor pensar voltar atrás. Logo eu, que bate de frente com toda essa gente que quis nos vencer. Logo eu, entrei no teu jogo, me queimei no fogo, e o pior que ardeu. Logo eu. Gente, é com esse recado, com essa música, com essa entrevista sensacional que nós nos despedimos. Até o próximo programa, se Deus quiser, e toca aí.